é fogo, 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 queima, 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 espírito de morte, espírito dos gatos noturnos, sejam queimados, 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 mas sonhos, a inveja, a obra da maldição, a obra da perseguição, na empresa dele, na empresa dela, na vizinhança dela, em nome de Jesus, na família, a perseguição seja queimada, 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 esse espírito seja queimado, queima, 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 isso é igreja, ordene com fé, diga seja queimado, é você a morte, é você a perseguição, Pai, começa a quebrar, quebra os pactos, Senhor, quebra os pactos que foram firmados no deserto, na mata virgem, em qualquer floresta, ainda que seja lá na floresta do Mayombe, ou em nome de Jesus, no deserto do Saara, no deserto do Sinai, ou do Namibe, seja quebrado, 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 diga em nome de Jesus, seja quebrado, diga em nome de Jesus, toda morte na minha vida, na minha casa, diga saia, 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 diga saia, diga já, sai, 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 saia. Aleluia. Bem forte para o rei. O rei. O rei. O rei. Jesus. Mais forte para Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Digam amém. Põe as mãos no coração e vamos magnificar aquele que é magnífico, o excelso, supremo, soberano Deus. Oh, aleluia. Nós te adoramos, oh Filho de Deus. Sinta a presença dele, sinta os ventos do Espírito a soprar. Aleluia. Perto quero estar. Glória ao Rei Jesus Cristo. Te adoramos, ó Filho de Deus. Junto aos seus pés, Senhor. Pois prazer maior não há. Tudo que há em mim, quero te ofertar, Senhor, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, seu amigo me tornei. Eu te louvarei, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, não importam as circunstâncias.
junto aos teus pés, Senhor, pois prazer maior não há. Me render e te adorar, tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar, quero te ofertar, Jesus. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que oh, Senhor, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Eu te louvarei, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, não importam as circunstâncias, eu adorarei, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor Jesus, te louvarei. Não importa, não importam as circunstâncias, eu adorarei, adorarei somente a ti, Jesus. You are Yahweh, you are Yahweh. Diga Yahweh. You are Yahweh. Aleluia. Teu nome é You are Jesus. Yahweh. Teu nome é Jesus. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, tu és Senhor, tu és Senhor. Oh, tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor. Oh, tu és Senhor.
forte para Jesus Cristo. Mais forte para o Filho de Deus. Diga amém. Pode assentar em nome de Jesus. Os céus e a terra proclamam sua glória. Nas alturas. Outra vez. Os céus e a terra proclamam sua glória. Hosana. Hosana Nas alturas. Hosana. Hosana. Hosana ao filho de Davi. Hosana nas alturas. Hosana a Jesus Cristo. Nas alturas. Bem forte para Jesus Cristo. Bem forte para Jesus. Mais forte para o Filho de Deus. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias. Aquele que está entronizado entre os querubins. Diga amém. A abertura dos primeiros selos. Eu falei ontem que falaria deste tema e graças a Deus o Senhor nos manteve até esse tema. Na verdade era para ensinar isso ontem, mas quando o Espírito do Senhor Ele quer o que Ele quer, Ele faz. E assim falamos ontem a respeito do tabernáculo, o significado do templo, que no deserto foi chamado tabernáculo, e mais tarde o templo, ou a casa de Davi. Naquele tempo a gente cantava assim: casa de Davi, casa de oração. Sim, mas hoje vamos falar da abertura dos primeiros selos. Está escrito no livro de Apocalipse capítulo 6. Pode abrir a tua Bíblia. Apocalipse 6. Se você tem dificuldade, é só levantar a mão. Tem alguém a teu lado para te ajudar. Esse povo lê a Bíblia. Esse povo conhece a palavra. Não é aquele povo iletrado. Sou pastor. É que pode ler e interpretar. E o povo só dizem amém. Como na igreja católica, no tempo da colonização, seu padre é que tinha acesso a uma Bíblia e o povo não. E eles diziam que para você interpretar a Bíblia tem que ter o curso superior, tem que fazer o seminário, e assim poderia interpretar a Bíblia. E o povo foi mantido na ignorância. E a ignorância de um povo é a causa do seu sofrimento. Pois diz a palavra: o meu povo sofre porque lhes falta o conhecimento. Digo amém. Pois o conhecimento é a verdade, e a verdade liberta. Amém? E conhecereis a verdade. Então aqui o povo tem que ler a Bíblia. O povo tem que estudar a palavra. O povo tem que meditar na palavra, noite e dia. Porque se você não conhece a palavra, estamos cheios de vários ventos de doutrinas. Estamos cheios de mestres falsos que interpretam a palavra para si mesmo, como um alfaiate que faz fato para ele próprio. Tira a sua medida e faz o fato para ele próprio. Então
Eles queriam ficar ricos, então inventaram doutrinas que traria dinheiro para si mesmo. Queriam ser famosos e assim fizeram fatos para eles próprios. Mas a palavra de Deus é a mesma, como foi ontem, como é hoje, como será amanhã. Amém? Ela não muda. A abertura dos primeiros selos. Lê comigo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso. Foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso. E para vencer, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal que dizia: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Digam amém. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Digam amém, bem forte para o Rei da Glória. Não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por sobrenome Morte, como diz o brasileiro, Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, com a fome, com peste e com as feras da terra. Você crê, diz amém? Pode fechar a tua Bíblia. Vamos falar dos primeiros 4 selos do livro da revelação que Jesus deu a João. João estava na ilha chamada Pátamos, por causa da obra do Senhor. E lá teve uma revelação, teve um arrebatamento de sentidos, e foi levado até aonde Paulo chegara, ao 3º céu. Ele foi mostrado coisas inefáveis que aos homens não são lícitas para falar. Paulo não falou, mas ele falou. Diga amém. E numa destas são os selos que estamos a ver aqui. Paulo viu um livro selado que estava na mão do Todo-Poderoso. E esse livro tinha 7 selos e fechado. E João, aliás, não Paulo, viu que ninguém era capaz, nem os moradores do céu, nem os habitantes da terra, nem tampouco os que habitam na região em sombra da morte, como no inferno. Alguém tinha capacidade, não somente para olhar no livro,
mas também para tomar o livro nas mãos daquele que estava sentado no trono e também para abrir os seus selos. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E João começou a chorar. E ele chorava porque ninguém foi capaz para tomar o livro. Terrível era o livro que ninguém poderia nem olhar para o mesmo livro. Um livro espantoso, terribilidade. Sim. E o livro estava fechado, selado com 7 selos. E ele começou a chorar e chorava. E assim um dos querubins lhe perguntou: por que chora, João? Está a chorar o quê? E assim ele foi mostrado o cordeiro. Um cordeiro que tinha sido morto, que estava deitado lá no trono, sangrando. E ele disse: eis aí o cordeiro que foi morto e venceu e recebeu autoridade e recebeu poder para tomar o livro daquele que está sentado no trono e abrir os seus selos. E assim o cordeiro tomou o livro nas mãos do Pai e começou a abrir os seus selos. E assim abriu o primeiro selo. E um dos querubins, que são 4 que estão no trono, diz a João: vem e vê. Quando Jesus abre, o cordeiro é Jesus. Ele é chamado Cordeiro, Leão, Jesus, Emanuel. Diga amém. O Filho de Deus. Eu quero ver palmas para o Filho de Deus. O Filho de Deus não é Maria, nem profila da Bahia, não é papa nem pastor. Jesus Cristo é o Senhor. Por que Jesus conseguiu olhar para o livro, conseguiu tomar o livro nas mãos do Pai e conseguiu abrir os seus 7 selos? A resposta está mesmo aqui na Bíblia. Eis aí o cordeiro que fez o quê? Que venceu. Bem forte para o Rei da Glória. O único que venceu todas as batalhas. É incrível a vitória de Jesus. Deus mostrou a competição, a maratona de Jesus, a corrida de Jesus. Deus me mostrou. Nunca vi um homem tão veloz, tão rápido como ele. Mas eu vi Moisés a patinar. Bem forte para o Rei da Glória. Eu estava assistindo, parece que estava a ver no ecrã. E eu vi Jesus, aleluia. E foi chamado o primeiro. Por isso ele aparece o primeiro e o último. Digam amém. Bem forte para o Rei da Glória. Eu vi o primeiro. E na visão eu até fiquei em confusão. Como assim? Será que é o Moisés? O primeiro? Ou Jesus? Como assim? Levou muito tempo para eu poder decifrar, porque eu vi os dois. Eu estava a chamar o primeiro de Moisés por ter vindo primeiro do que Jesus. Mas também me indaguei. Mas Jesus não perdeu nenhuma batalha. Eu vi Moisés já perder batalha. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Eu sou Alfa e Ômega. Ouviu? Eu vi como no ecrã. Gosto de contar as minhas experiências, revelações e visões que eu tenho tido. Aleluia. Nas caladas da noite. Eu vi Jesus, passou tudo. Mas uma velocidade incrível. Seus inimigos, ninguém conseguiu, aleluia, parar diante dele. Ninguém conseguiu lhe acompanhar. Entrou no mundo. O mundo estranho que eu vi. Terrível aquele mundo. E eu ainda que esse lugar onde ele entrou, é o quê? O Espírito disse: entrou no reino de Deus. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Entrou no reino.
Parece uma bala. Mas eu vi o segundo. Dominou quase tudo. No final da batalha, eu vi Satanás pisou na cabeça de Moisés. Pá! Aleluia. Ninguém vos falou isso. Explica lá isso. Eu vejo Moisés a chorar no monte, a dizer: Senhor, faz-me passar. Eu quero ver essa rocha, esse Líbano, a Palestina, a terra das peregrinações de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu quero ir para lá. E Deus falou: não me fale mais no assunto. Desce, mor. Por quanto você e o teu irmão não me glorificaram nas águas da contenda. Massa Meribá. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Massa Meribá. Por quê? Moisés não atravessou o Jordão. Moisés não passou no outro lado. E ele estava a orar no monte, a implorar a Deus para que lhe deixasse passar. Ele queria, em outras palavras, Moisés dizia: nem que eu entrar depois eu morro, mas eu quero pisar a terra que eu sonhei durante 80 anos. Moisés sonhou 80 anos entrar na terra de Canaã, 40 deles na terra de Midian, 40 no deserto. Digam aleluia. Palmas para Jesus Cristo. Mas o diabo prevaleceu contra ele. Por isso mesmo o diabo discutia o corpo dele. Em outras palavras, eu venci ele. Oh Deus, eu lhe venci. Eu vou comer a carne dele. Desceu Miguel para defender o corpo de Moisés. E Miguel não ousou pronunciar juízo blasfêmia contra Satã. Mas ele disse: o Senhor te repreende, Satã. Diga amém. Mas Jesus passou. Dominou tudo. Venceu tudo. E porque ele havia vencido, então recebeu o nome que está acima. Para que no nome dele todo joelho e toda língua glorifiquem a ele. O Filho de Deus não é Maria. Ouviste? Agora João então lhe mostra. Está aqui o leão da tribo de Judá, que venceu a morte. Quando se fala da morte, a Bíblia diz que é o último inimigo que será que é destruído. Olha o que diz a respeito da vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Aleluia. É incrível. Glória ao Rei Jesus. Jesus morre e vai para o lugar dos condenados. No lugar aonde ninguém saiu para lá. Todos que entraram lá, ficaram lá. E esse lugar chama-se o quê? Qual é o nome dele? Inferno. E veio o Espírito Santo, fala no ouvido de Paulo e diz assim: solta as ansias da morte. Acrescenta: não puderam reter o Senhor. Bem forte para o Rei da Glória. Ó morte, acrescenta: ó morte, onde está o inferno? Tua significa ele venceu a morte e venceu também o quê? O inferno. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, ouviu? Tinha que ter alguém. E o diabo esperou durante muito tempo. Quem poderia lhe vencer? Quem é a promessa, aleluia, que Deus deu a Adão? Quem é? É esse da semente da mulher que poderia vir ferir, ou então me ferir a cabeça. Dizia assim Satã. Quem é esse? Abraão tentou, o diabo disse: você é miúdo, Abraão. Pá, caiu em adultério. Diga amém. É forte para o Rei da Glória. Isaac tentou, Satanás disse: ó Isaac, sou teu pai, eu lhe derrotei, quanto mais você. Jacó, bem forte, o diabo disse: você é criança, pergunta ao teu pai Abraão. Os profetas, ninguém conseguiu vencer todas as batalhas. Não que eles perderam a batalha e foram para o inferno, mas não dominaram todas as esferas espirituais. Diga amém. Existem esferas, dimensões, níveis
Glória ao Rei Jesus. Ninguém foi capaz, como cantava aquele brasileiro aí. Ninguém foi capaz como o meu Senhor. Ninguém foi capaz como o meu Senhor. Eu vi. E quando eu vi Satanás a prevalecer sobre o segundo, eu estava a me preparar para ir lá onde passaram os dois. E eu vi o diabo gritou: vem, vem, agora chegou a tua vez. Eu vou matar você como matei o teu companheiro. Diga aleluia. Eu gritei: eu não como. Diga amém. Bem forte para reda. Oh, aleluia. Eu disse: eu não como, Satanás. Amém. Deixa eu vos contar como terminou a guerra. O diabo disse: eu vou matar você como matei o teu companheiro. Eu disse: eu não como. Quando ele assustou, estava no chão. E pisei na cabeça. Ninguém foi capaz como o meu Senhor. E eu entrei aonde entrou o mestre, em alta velocidade. E eu vi o mundo gritou: uau, venceu ele. Daqui a 7 anos, daqui a 7 anos, daqui a 7 anos, eu vou prevalecer contra ele. Diga aleluia. Eu vou prevalecer contra ele. Preste atenção: 7 selos, 7 cabeças de dragão. Glória a Jesus. 7 lâmpadas, 7 selos, 7 cabeças de dragão. Bendito seja o nome do Senhor. Para você poder dominar, abrir os selos, tem que vencer o dragão. E o dragão carrega 10 chifres, 7 cabeças. Ai, tem 4 asas, porque é um querubim. Tem muita força. Mas eles o venceram. Acrescenta. E pelo testemunho da sua palavra, e não amaram as suas vidas até a morte. É forte para a da glória. Ninguém foi capaz como o meu Senhor. Eu vou vos falar um mistério hoje. Começou o juízo de Deus a respeito dos 7 selos. Começa na terra. Porque agora, esse é o tempo do fim. Não resta mais nada. Começou o cumprimento do Apocalipse na terra. João diz: eu vi o Cordeiro abrir o primeiro selo. E quando ele abriu o primeiro selo, saiu um assentado em cima de um cavalo branco. E o que saíra, vamos lá. Não precisa abrir a Bíblia, deixa comigo. E aquele que estava sentado em cima do cavalo branco, diz assim, tinha um arco. E lhe foi dado uma coroa. E saiu vitorioso. E para vencer, a um que João viu, assentado sobre o cavalo branco. E ele tinha uma arma de guerra. Essas armas foram usadas no passado. E eles existem no mundo do espírito. Arco, flecha, espada, não sei o que. Todas as armas. O cântaro. Viu? O cântaro que Gideão, glória a Deus, destruiu seus inimigos. A queixada da jumenta. Que Sansão destruiu seus inimigos. Glória a Jesus. A pedra de fisga que Davi matou Golias. Estas são armas da nossa milícia. Eles estão no mundo do espírito. Eles são usadas aqui na terra também. E esse homem que estava sentado em cima do cavalo branco tinha um arco. Um arco, uma arma de guerra, pronto para atirar. Mas uma coisa João viu: o mesmo foi coroado. Só é coroado aquele que venceu. Diga amém. Bem forte para o Rei da Glória. Só é coroado quem venceu. O que Paulo disse? Todos lutam, todos correm, mas só um leva o quê? O prêmio. E Paulo ainda diz, mas eles lutam, correm para alcançarem coroas corruptíveis, mas nós para alcançarmos coroas incorruptíveis. E eu vejo esse homem que estava sentado em cima desse cavalo, foi coroado.
e saiu vitorioso. Quer dizer que acabara de vencer. Só é coroado quem venceu. E a explicação está aí. Saiu vitorioso na batalha. E vamos lá no Apocalipse 12. João olhou para o céu e disse: eu vi um sinal espantoso no céu. Eu vi uma mulher vestida de sol. A lua estava debaixo dos seus pés. Apocalipse 12. E uma coroa que? Com 12 estrelas sobre a sua cabeça. E a mulher estava grávida, com ânsias de dar à luz a um filho. E o mesmo João voltou a olhar para o céu e disse: eu vi um outro sinal espantoso. E um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E levantou a sua cauda. E a terça parte das estrelas do céu derribou por terra. E o dragão parou diante da mulher que estava grávida para que lhe tragasse o filho. Olha o paralelo entre o anjo branco, assentado sobre o cavalo branco, e a mulher. A mulher também tinha uma coroa. Diga amém. Tinha a lua debaixo dos seus pés. Tinha sua roupa de sol. Tinha sua coroa. Então foi coroada com uma coroa de 12 estrelas. O que é isso? Uma mulher vencedora. Mas ainda faltava uma batalha. E qual a batalha que seguiu sobre a mulher? Seguiu a batalha do dragão de 7 cabeças, 7 anos, 7 tronos, 7 selos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nas suas 7 cabeças tinha 7 diademas. Palavra diadema significa coroas. Diga amém. E essas coroas de diamantes se tem o nome soberania, autoridade sobre todas as nações. O mundo é dominado sobre 7 tronos. O mundo é dominado por Satanás. E por isso Satanás tem 7 cabeças. 7 cabeças significa domínio sobre o planeta Terra, sobre todas as nações. Aleluia, do oriente ao ocidente, do norte ao sul. O diabo é o único que tem 7 cabeças. E ele vai passar o seu poder. O segundo que vai aparecer na terra com 7 cabeças, com autoridade sobre todo o mundo, é o filho da perdição, o anticristo. Nem mesmo Biden, nem mesmo Barack Obama, nem mesmo, aleluia, Nabucodonosor, nem mesmo César, nem mesmo Faraó tiveram 7 cabeças. O seu domínio pode dominar o mundo, mas não tem o mundo na sua totalidade, na sua mão. Diga amém. É um forte para o Rei da Glória. Ouviu? Preste atenção. Então falava, até as pessoas me dizem, você fala coisas muito pesadas, esse povo não vai entender. Eu não quero saber. Diga-me. Quando Jesus falou a João, falou que a João, vai e profetiza que? Outra vez. A muitas nações, povos e línguas. Ele falou, vai pregar isso que eu te mostrei. O povo que ouviram isso no tempo do João não entenderam. Diga-me. Mas João lhes falou. Bem forte para o Rei da Glória. Oh, aleluia. Nem o próprio João entendeu essas coisas. Muitas delas não entendeu. Daniel também não entendeu. Estava a se esforçar para entender. O anjo lhe falou que vai, Daniel. Essas coisas não é para o teu tempo. Você vai dormir, vai descansar em paz. Diga amém. Palmas para Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ouviu? Estamos a viver os dias do Apocalipse. Estamos a viver o cumprimento da profecia. Estamos a viver os dias, aleluia, que a palavra de Deus começa a se cumprir. Ouviu? Por que a mulher estava vestida de sol? Por que a mulher tinha a lua debaixo dos seus pés? Por que a mulher tinha 12 estrelas na sua cabeça? Ou na sua coroa? Porque ela havia vencido. Havia vencido todos os níveis espirituais, faltando somente vencer Satanás. Diga amém. Existem guerras, níveis espirituais. Nas estrelas, existem níveis espirituais. Na lua, o mundo todo. Eu sou o primeiro a falar disso na terra. Porque eu também cavei muito profundo. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, oh Deus, e quão inescrutáveis são os teus juízos. Ouviu? Tem guerra nas dimensões da lua, tem guerra nas dimensões do sol. Aleluia!
E agora veja, a mulher tomou o sol como sua roupa, tomou a lua como o estrado dos seus pés, tomou as estrelas como ornamento da sua coroa. Diga aleluia, bem forte para o Rei da Glória. Glória a Deus, aleluia, porque a mulher havia vencido esses níveis todos, e por isso, como ninguém foi capaz, nem principados, nem potestades, nem satanistas, nem macumbeiros, nem bestas feras, não importa qual é o nome deles, ele sujeitou todos. Então Satanás desceu vestido de vermelho. Vermelho significa guerra, vermelho significa guerra. Desceu de vermelho, e eu vou vos mostrar o cavalo vermelho daqui a pouco. Desceu de vermelho para a guerra e veio guerrear a mulher, e o propósito é matar o filho da mulher, mas não conseguiu. Aleluia. Esse filho da mulher é o reino de Deus. O propósito é impedir a manifestação do reino de Deus na terra, mas o filho nasceu e o filho foi escondido. Sim, e Satanás não conseguiu prevalecer nem contra a mulher, nem contra o filho. E como ele viu que não conseguiu evitar o nascimento do filho, então se levantou contra a mulher, e a mulher se levantou contra Satanás. E assim é guerra de 7 anos, 7 cabeças, 7 selos, 7 montes têm que ser abertos, todos 7, para determinar o juízo de Deus. Os 7 selos são os juízos de Deus. Deus veio julgar a terra. A terra começou, o julgamento começou na terra. Sim, e ele começa na igreja. O que será do mundo? E o cavalo branco já se levantou. Glória a Jesus Cristo. E o seu cavaleiro está vestido de branco também, e tem uma coroa, e tem um arco, e saiu vitorioso para vencer. Glória ao Rei Jesus. Aleluia. Ele venceu esses níveis espirituais, e são 10 dimensões espirituais. De 1 a 3 estrela, de 3 a 6 lua, de 7 a 10 sol. E o sol é o avivamento pleno. Digam amém. Bem forte para o Rei da Glória. E como nós não temos avivamento, se glória de Deus, estamos a ver que a mulher prevaleceu contra o sol. Sim, por isso desceu Satã, o dragão vermelho, e parou diante da mulher. Porque quando o homem vence as estrelas, torna uma estrela. Quando o homem... Isso é muito profundo o que eu estou a vos falar. Jesus já nasceu como uma estrela, e a estrela brilhou onde? No Oriente. Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte. Bem forte. Bem forte. Mas Jesus terminou como o sol da justiça. Em breve virá o sol nascerá o sol da justiça para aqueles que temerem ao Senhor. Sim, essa é a maior glória. Essa é a maior glória. A terra vai experimentar isso. A terra vai experimentar isso. Mas é com batalhas. Mas como o dragão de 7 cabeças parou diante da mulher, então houve um eclipse espiritual. Tudo ficou negro. Digam amém. 2 planetas chocaram. 2 sóis. O sol do inferno e o sol de Deus. Quem é o sol do inferno? O sol do inferno é quem? Satanás, o dragão. Porque o sol representa o planeta Terra, o reino, não é terra, representa o reino, aleluia, em todos os cantos da terra. Por isso ele consegue reinar o mundo todo. Como diz a Bíblia, o mundo, acrescenta, jaz no maligno, e o príncipe desse mundo já é julgado. Quem é o príncipe desse mundo? Satã. Então é um sol. É um sol. E a mulher, ao prevalecer sobre todos os poderes, aleluia, de Satanás, também se tornou um sol. E os 2 sóis pararam juntos. E assim houve um eclipse. Porque se 2 planetas cruzarem, vai haver um eclipse. Se 2 planetas chocarem, vai haver conflitos. Tudo que você está a ver é o choque de 2 planetas. É o choque dos 2 sóis. É o choque dos 2 planetas. E a região do conflito. E a terra está a sofrer por causa dos 2 choques. Como diz na parábola dos homens. Onde estão a lutar 2 elefantes, acrescenta. Quem que vai sofrer? O capim. E a guerra não mata capim.
A guerra mata, come quem a guerra? Come homem. Glorifique a Deus, aleluia. É muito profundo, né? Deixa só para ficar gravado só. Nem que vai ficar só patente e gravado. Depois, muitos de vocês vão entender mais tarde. E o cavaleiro do cavalo branco é esta mulher coroada. Aleluia. Com 12 estrelas. Diga amém. Porque venceu tudo. E agora é hora de sair. Por isso ele saiu vitorioso para vencer. E mesmo vencendo, mas continuava armado. Porque ainda tinha guerra. A guerra com as 7 cabeças do dragão. Que é o próprio dragão. E a guerra é no mar. A guerra terminou no sol. Aleluia. Os dois caíram como 2 estrelas no mar. Diga aleluia. E os mares estão agitados. Mas a agitação vem do quê? Ainda vocês não viram a agitação. Nesse momento se abriu o selo branco. E daqui a pouco vai abrir o selo vermelho. Selo vermelho não. O segundo selo do cavalo que? Vermelho. Se ainda, glória a Jesus, o segundo selo não foi aberto, só as consequências já do primeiro selo, mesmo estando de branco, como que paz, falsa paz, aí as armas estão a explodir. Por isso você vê, vocês começaram a me perguntar, isso é a terceira guerra mundial? Eu disse não, ainda não começou, mas é sintoma da guerra mundial. Uma guerra chama outra guerra. Por isso Putin está rugindo, quero que a União Europeia entre na guerra. O Putin quer que a América entre na guerra. A China está preparada, a China já se preparou. Vocês ouviram notícias? Como então vocês parecem que estão a dormir? O presidente chinês mandou acumular comida. Quem se lembra dessa notícia? Falou, povo, cuidado, acumulem. Fazem o quê? Reserva. Ainda não tinha começado a guerra da Ucrânia quando ele falou isso. Muita gente especulou, o que é que ele quer dizer com isso? Essa guerra já foi preparada há muito tempo e agora começa. Na verdade ainda não começou por falta de abrir o segundo selo do cavalo vermelho. Mas já são os seus sintomas. Por isso Putin quer que a União Europeia entre na guerra. Está lhes provocar, entrem. Não terminem com essas ações. São os covardes, entrem. E os americanos e a União Europeia parece que estão com medo. Não é medo, porque o tempo ainda não chegou. O homem lá da Ucrânia está a gritar, manda homens, vem me ajudar. Disseram, não, nós não vamos vir aí. Vamos só lhe punir na economia. Diga amém. Aplauda o Senhor. Oh, aleluia. Mas inevitavelmente eles vão entrar. Vão entrar como? Porque depois o Putin ou então a China vai voltar a atacar. Você sabia que a China está preparada para atacar o Japão? Você sabia que a China vai atacar também? Vocês não sabiam que a China vai atacar? Viu? Se aqui na Europa é Ucrânia, lá na Ásia é Taiwan. 2 pólvoras, pronto para explodir. Você entende todas as coisas? Eu entendo tudo. Aleluia. E eles estão quase para atacar também. O dia que vocês verem que o mundo se envolveu na guerra, então foi aberto o quê? O segundo selo. Isso chama-se quê? Guerra mundial. Bem forte para rede. Cavalo vermelho. A palavra então, a cor vermelha representa guerra. Deixa eu vos falar o significado da vossa bandeira. Muito espiritual. Da vossa, não minha. Diga amém. O dia que, glória a Jesus Cristo, foram varridos os donos dessa bandeira, a bandeira vai mudar. Aleluia. Amarelo. É uma quê? Estrela. E o que eu vos falei aqui? Guerra onde? Nas estrelas. E o amarelo representa quê? Desespero. Quer dizer, frustração no país. Desde 74, o povo angolano anda frustrado.
Me mostraram uma mensagem ontem. Mandaram a um pastor, não vou falar o nome do pastor, para não dizer me traiu, né? Lhe falaram assim: você também está naquela igreja daquele, como é? Qual é o termo que ele falou? Confusionista ou então polêmico. Estás na igreja do polêmico, que fala tanto, mas ninguém consegue lhe fazer nada. Eu sou polêmico, eu sou problema, eu sou o juízo de Deus na terra, eu sou a própria ira de Deus, eu sou, glória ao Rei Jesus, eu sou a espada de Deus, eu sou as armas de guerra de Deus. Contigo eu destruirei as nações. Ouviu? Agora veja, depois do amarelo vem o quê? Quem sabe? Hã? Vem o preto. E o preto é o quê? Luto. E a Bíblia diz: quem é que ficaria preto? É o sol ou a lua? Hã? Preste atenção. Amarelo, desespero, luto, guerra, sangue. O diabo sabia que a guerra mundial se faria aqui, em Angola. Estou a falar guerra mundial espiritual, não é física. Diga-me. O diabo sabia que aqui seria o epicentro da guerra. Por isso inspirou um homem e fez essa bandeira aí. Estrelas, lua, sol. Bem forte para o Rei da Glória. Mistérios desvendados. Ouvistes? E neste momento, essa bandeira já foi rasgada no espírito. Já não existe. Daqui a pouco, o que acontecer no espírito vai acontecer onde? No físico. Resistam a isso. Bem forte para o Rei da Glória. Vocês lembrem? E eu não quero, não pense que é política que eu estou falando. Não pense que eu estou a favorecer ninguém. Eu não, a época eleitoral. Qual é a época eleitoral? Para mim não existe essas coisas. Para vocês existe. Preste atenção. Escuta muito. Meu Deus. Parece que esse dia... Preste atenção. Tudo que acontece no espírito, depois vai acontecer onde? No físico. Pode demorar, mas necessariamente acontecerá. Vocês lembram de quando a oposição e a comunidade, a sociedade queriam mudar a bandeira? Quase que conseguiram. Lhes enganaram na última hora. Põe isso no lixo. Pô. Choraram. Por quê? Em outras palavras, ainda não fomos vencidos. Querem mudar a bandeira? Diga amém. Bem forte para o Rei da Glória. Ouviste? Aí está a vossa frustração, o vosso luto e o vosso der sangue. Essa também é a bandeira do inferno. Você vai no inferno, vai encontrar essas cores, as três. Mas deixa eu falar da Bíblia. O primeiro selo já foi aberto. Porque o cavaleiro venceu e saiu vitorioso desta batalha. Dominou os poderes das trevas. E o dragão veio ajudar o seu exército. Desceu o dragão vermelho com 7 cabeças. E o dragão já não é guerra, aleluia, senão mundial. Por isso, a guerra mundial no espírito vai dar lugar à guerra mundial no físico. Diga amém. É forte para o Rei da Glória. E está quase. Está quase a arrebentar, aleluia, a guerra mundial. Está quase o céu se abrir. O segundo. Está quase, o cavalo vermelho está a rugir. Quero já ir, mas estão lhe pegar, ainda não chegou o tempo. Depois vai ser solto. E diz a Bíblia que o homem que estava montado em cima do cavalo vermelho tinha uma arma muito grande. Por quê? Arma grande. São as armas atômicas que serão explodidas na terra. Na verdade, existe essa arma grande no espírito e vai ser usada também no físico. Ouviu? Por isso vocês ouviram Putin a dizer: preparem as forças nucleares.
E vão explodir na terra. E vão. Muitos já estão a preparar os refúgios para se esconderem. Aqui ninguém está fazendo nada. Lá os europeus já estão a preparar os bunkers para esconderem-se daqueles gases tóxicos. Os americanos já têm, os chineses já têm. Mas aqui é só festa. É só bongola. É muita cuca. Diga amém. Bem forte para o Rei da Glória. E foi dito ao homem que estava sentado em cima do cavalo vermelho: tire quê? A paz da terra. E a paz será tirada. Não haverá paz na terra. Não haverá paz. É um conflito terrível, mortífero, sangrento. E o cavalo vermelho vai chamar o cavalo preto. Se o vermelho é guerra, no espírito, no físico, aleluia. Depois se abrirá e vai ser sequência. Não pense que vai passar anos e anos. Um ano sim, um ano não. Pá, depois vem o outro. No meio dos 7 anos, vocês tereis. Isso que eu estou falando. Digo amém. Depois se abrirá o cavalo preto. E o que estava sentado em cima desse cavalo tinha uma balança na sua mão. Já entenderam o que significa balança? Uma medida de farinha por um dinheiro. 3 medidas de cevada por um dinheiro. Não danifique o azeite e o vinho. O que é isso? Porventura no meio da guerra há prosperidade? Onde as pessoas as mulheres vão comer seus filhos. Diga amém. Se você deixar o teu filho na rua, vão lhe raptar, vão lhe assar. Tem que esconder. Terrível o que vai acontecer. É o juízo preparatório. Por que chamam ele de juízo preparatório? É a preparação para a plenitude do juízo de Deus que vai acontecer na grande tribulação. É a ira de Deus sobre a terra. É o resgate do povo do Senhor. Para resgatar o povo, tinha que se destruir. Glória a Jesus Cristo. Todos os tronos de Satanás. Os 7 tronos. Os 7 montes. Porque você vai encontrar a explicação de cada cabeça. Representa um monte. E os montes no mundo do Espírito significa tronos. Poderes. 7 poderes governando a terra. 7 poderes de Satanás. E vão cair os 7 poderes, porque são esses poderes que manteram o povo na escravidão do pecado. E assim o povo vai ser liberto. E o povo vai dizer: eu sou livre. E o povo vai levantar as mãos e vai dizer: só o Senhor é Deus. Eu vejo padres a jogarem as suas batas e os terços no chão, a dizer: Jesus é o Filho de Deus e não a Maria. Diga amém. Eles estão me ouvindo? Eles sabem o que eu estou falando. Os padres, cardeais, o bispo, o papa, sabem quem é que fala na terra. Os pastores sabem o que eu estou falando. Muitos vão passar na espada, mas outros vão fugir e vão vir confessar Jesus. Diga amém. Bem forte para o rei. O rei. Sim, uma balança. Mas o cavalo era preto. Representa fome na terra. Eu vi a África seca. Eu vi do sul ao norte em miséria tremenda. Sim. Se o epicentro da guerra será na Europa e na Ásia, a África, as consequências vão lhe atingir. Não que os africanos não vão mandar tropas nos seus coligados, mas a guerra não será aqui. Mas as consequências serão mais terríveis aqui. Fome, pandemias, doenças, tudo vai atingir o mundo todo. Estará de joelho. Deus está a destruir esse sistema. Deus está a destruir esse sistema. Deus está a mostrar a sua ira. Deus está a dizer: eu domino o mundo. Eu sou Deus. Outro igual a mim não há. Diga amém. Aleluia. Sabe, tem um grupo aí de pessoas, são americanos. Eles são magos.
que anunciam as coisas do fim. O chamado Simpson. Os Simpsons já fizeram um filme e mostraram 4 cavalos. Quem já viu isso? O primeiro é branco, o segundo é vermelho, o terceiro é... é terrível. Diga-me. E os 4 em marcha, um seguia o outro. Só falharam no tempo. Eles disseram que começaria em 2018. Canta-te, Senhor, com grande és tu, aleluia, com grande és tu, então minha alma canta-te, Senhor, aleluia. Quão grande. Eu fiquei muito admirado quando eu vi esses feiticeiros, como eles profetizaram, adivinharam, porque eles conhecem as profundezas de Satanás. Eles já sabiam que esses dias iam chegar. Sim, agora vai começar daqui a pouco. O cavalo vermelho entrará em ação. O segundo selo será aberto. E a guerra mundial vai explodir. Por isso já falei e volto a falar. Se estão a se provocar, estão a ser chamados para a batalha. Uns estão a fazer retenção. Estão a usar, aleluia, sabedoria, inteligência. E dizer não, por causa das armas nucleares. Até estão a lhe chamar, Putin é louco, você vai explodir o mundo. Necessariamente, inevitavelmente vão entrar. Vão. Está determinado no céu. E a terra vai cumprir a vontade de Deus. Diga-me, bem forte para a Rei da Glória. Fico a pensar nas... Eu não disse que quando eu nasci eu era um problema? Eu não vos falei? Sim, muita fome. Uma medida de farinha por um dinheiro. 3 medidas de cevada por um dinheiro. Não danifiques o vinho e o azeite. Quem é esse vinho e azeite? Os cheios do Espírito do Senhor. Diga aleluia. Não toque nos meus ungidos. Não toque nos meus ungidos. Não maltrate os meus profetas. Ouviu? Uma voz soou. Não faça nenhum dano aos que carregam o vinho novo e o azeite puro. Sabe o que é o significado do vinho? Quer o vinho como azeite, é o Espírito Santo. O vinho é o Espírito, o azeite é a unção do Espírito. Bem forte para o Rei da Glória. Ouviu? Não toque nos meus ungidos. É hora, é hora, é hora de buscar a face do Senhor. É hora, ouviu? Os anjos vão se movimentar. Os anjos vão se movimentar para vir ajudar os eleitos, para vir ajudar os ungidos do Senhor. Os demônios, aleluia, vão fugir diante daqueles que têm o selo da promessa. Os demônios não vão passar, nem tão pouco para entrar na casa daqueles que têm a unção. Ouviu? Eles receberam ordem. Não toque, não danifiques o azeite e o vinho. Ouviu? A necessidade de agora você receber o vinho do Espírito, o sangue de Jesus Cristo. Por que o vinho se chama Espírito Santo? Porque o vinho é símbolo do sangue. E o sangue de Jesus é o Espírito Santo. Quem não beber do meu sangue não vai viver. Aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Meu sangue é verdadeira bebida. Meu sangue é verdadeira bebida. E assim esse vinho, glória, o vinho novo do Senhor, que vai correr em nossas veias, e já começou a correr, como ele disse, aqueles que crerem em mim, fluirão em seus ventres rios de água viva. A esses aqui o inimigo não pode tocar, a esses aqui Satanás não pode tocar, a esses aqui o diabo recebeu ordem para não tocar neles. Esses que têm o Espírito do Senhor, esses que carregam a unção do alto. E a necessidade de você ter esse Espírito, a necessidade de você se converter para receber o vinho novo, não o vinho de perturbação, não o vinho de contenda, o vinho espiritual, o Espírito do Senhor, e seres ungido com essa unção, o azeite da santa unção, e assim você verás milha cair a teu lado, 10 milhas à tua direita, e tu não serás atingido. Tu verás, aleluia, glória a Jesus Cristo, como diz, até os filhos dos leões vão passar fome, mas os meus filhos jamais passarão fome. Você verá a provisão de Deus, porque Ele disse, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus da tua provisão, eu sou o Senhor que te sustento. Eu te digo, não temas, porque eu sou teu Deus, eu irei contigo onde quer que fores, passo contigo no
no vale, no fogo. Oh, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor me guiará com seu cajado e com a sua vara. O Senhor é o meu pastor. Mas os hipócritas que confiam que conhecem a Deus, verão a sucumbirem. E depois vão se perguntar: como é que a palavra de Deus não se cumpriu em mim? E a resposta virá: minha palavra só se cumpre para com aqueles que me amam. Diga amém. Bem forte para o Rei da Glória. Tamale. Lembre-se da profecia dos 12 anos de guerra. Isso tudo que você está vendo vai terminar até os 12 anos que eu falei. Diga amém. Daqui a 7 anos, nesse período vocês vereis a guerra, a fome, e vem o quarto selo. O quarto cavalo era que? Amarelo. Que praga mais é essa? É a junção de todas as pragas. Diz que o que estava sentado em cima desse cavalo estava escrito com qual nome? Morte. E o inferno lhe seguia. Por que o inferno lhe seguia? Para tragar todos os pecadores que vão morrer, quer na guerra como na fome. Você crê, diz amém. Ouviste? Morte. Amarelo. Morte. O inferno lhe seguia. E a terça parte, controlem, nos 7 milhões, a terça parte vai morrer. Diga amém. Os matemáticos fazem a conta. Uns até já estão a dizer que já não são 7. Está se falar já passa em quase 8 bilhões de habitantes. Então faça a conta da terça parte deste número. Vai sucumbir. Por quê? Vão ser mortos pela espada, que é a guerra, e pela fome, e pelas pestes, que são enfermidades, e também pela praga dos animais. Ouviu? De tanta fome, muitas feras vão abandonar os parques e vão invadir as aldeias para virem devorar pessoas. Oh terra, oh terra. Para não falar de outras catástrofes. Eu vi o mar agitado. Eu vi as águas do mar a subir. Eu vi ilhas a desaparecer. Terremotos, furacões, vulcões. Tudo isso porque a guerra na região do conflito que se chama mundo. Aliás, a região chama-se mundo. Ok, o conflito está no mundo. Se ontem estava em Angola, pulou de Angola. Eu vi o mar, o Oceano Atlântico agitado. A guerra está no Oceano Atlântico. Depois vai vir no Índico. Depois vai ir no Pacífico. Diga amém. Bem forte para o Rei da Glória. Mas tem que se recuperar. Ouviu? O primeiro território que Deus vai recuperar é a Europa. A Europa é o primeiro território. Depois vai vir a África. Eu vi um homem caminhava para Kinshasa. Ia para Kinshasa. Oh, para ir dominar a cidade. Uma das cidades muito fortes na bruxaria. Como Lagos, Kinshasa, Luanda. Sim. Digam amém. Bem forte para o Rei da Glória. Bendito seja o nome do Senhor. Depois terá que ir para o Pacífico. Depois volta para o Oceano Atlântico. Para ir tomar o reino da América. Diga amém. Bem forte para o Rei da Glória. América é a 7ª cabeça das 7 cabeças do dragão. Por isso eles dominam o mundo. O Putin não pode nem brincar com os americanos. Ele pode brincar com a União Europeia. A União Europeia não tem força. São fracos. Agora entendi por que eu nunca tinha acreditado nisso. Agora acredito. Que quem tinha colocado o Trump no poder era mesmo o Putin. Olha o que o Putin estava a pensar. Bom, sem a América na OTAN, chama-se o quê? OTAN, né? Se a América na OTAN, em 24 horas eu tomo o controle. Isso você está vendo que está fazendo na Ucrânia. Não pense que eles são fracos. Estão a fazer tempo para chamar os poderosos na guerra. Em 24 horas Kiev cai. Diga amém. Bem forte para o Rei da Glória. Aquilo tudo eles estão. O Putin está só a fazer brincadeira. Está vendo? Aquela brincadeira de rato e quê? E gato.
O gato não quer matar o rato na hora. Vai brincando com ele. Dá uma chapada, ele tira. O rato pensa que tem força. Diz escapei quando assusta está à frente dele. É isso que ele está fazendo. Está a chamar a América. O Putin tinha colocado o Trump no poder. E a primeira coisa que o Trump fez é retirar a América da OTAN. Queria fazê-lo. Por isso todos se juntaram. Ele ganhou as eleições. Vocês não sabiam? Aqueles que são os pais da democracia fizeram fraude pela primeira vez. Bem forte para o Rei da Glória. Olha o que eles falaram. Falaram assim: esse homem, se tiver mais um mandato, aí que o Putin vai brincar conosco. Ele vai recuperar toda a Europa. Porque eles têm uma lei, só vão ajudar os coligados. Agora você imagine, ele queria sair da OTAN e o Putin brincaria no Ocidente. Por isso eles usaram e o que fez estabeleceu as regras antigas. E agora? Ele não tem medo do Ocidente, não. Ele tem medo dos americanos. Diga amém. Bem forte para o Rei da Glória. Ouviste? Preste bem atenção. A fome está vindo. E o cavalo amarelo seguirá depois do preto. Com todo tipo de pragas. A morte, aleluia, vai reinar na terra para os pecadores. Por isso o homem estava escrito morte. Isto é, a missão é matar. Com espada, guerra. Isso, viu? Nesse período, a guerra ainda vai existir. Não pense que quando sair um cavalo, termina aquela praga. Não. Vem outra e a outra também continua. Amém. Até a terra ficar de joelho. De joelho. E o evangelho do reino dos céus vai aparecer com muita força. Por que os pecadores religiosos da Ucrânia estão a orar? Porque estão em aflição. Antes oravam? Isso é a sabedoria de Deus para agarrar os pecadores hipócritas. Como disse que ele apanha os sábios desse mundo na sua própria quê? Astúcia. Por isso essa crise vai levar muita gente para Deus. Diga aleluia. E é esta hora que a gente aparece para proclamarmos as boas novas em todo o planeta Terra. E a chamar os pecadores: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e tereis paz em vossos corações. Nós não precisamos da paz das armas, nem do calar das armas. A nossa paz, ela é permanente em nossos corações. Minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. O ímpio pode gemer no meio do conflito, mas aquele que tem Deus continua com seu rosto radiante. Bem forte para Jesus. Mais forte para o Rei da Glória. Poderoso Deus. Deus está a dizer à terra: agora, vocês brincaram comigo, agora, use a vossa sabedoria, use a inteligência. Nada vai funcionar. E a libertação dos filhos de Deus. Era necessário que houvesse uma guerra. Pois disse Jesus: ninguém entra na casa do valente para repartir os seus bens, se primeiro não fazer o quê? Maniatar. E para maniatar o valente, é com congresso, com músicas, com gospel, com concertos, com guerra. Desde o dia de João Batista até hoje se faz o quê? Guerra no reino de Deus. Somente aqueles que se esforçarem vão se apoderar do reino. E eis que estamos nos esforçando para nos apoderarmos do reino. O mundo todo, e a palavra de Deus terá o seu cumprimento. A terra toda estará cheia da sua glória. E toda a carne vai saber que o Senhor é que está falando na terra. Digam amém. Bem forte para o Rei da Glória. E o nome do nosso Deus, preste atenção, é essa hora que o Senhor falou, ainda não se cumpriu. Meu nome será grande em toda a terra, desde o Oriente até o quê? Aos pôr do sol. Ouvistes? Onde está o orgulho dos europeus? Vai acabar, vai cair por terra. Sabe por que o orgulho dos orgulhosos vai cair por terra? Porque a promessa de Deus também diz: abate os lugares altos e eleva quem? Bem forte para o Rei da Glória. Ouviu? Quais são os lugares altos? São os montes. Os 7 montes que dominam a terra vão ser derribados. Os 7 ficarão como um folhedo, sem força. E assim o povo será resgatado. Assim
os olhos dos homens vão se abrir. Assim, a idolatria será jogada no chão. Assim, os europeus vão apedrejar o Vaticano. Viu? Todo europeu que passar ao lado do Vaticano vai tirar a pedra. Seus bandidos. Durante muito tempo vocês nos enganaram que Maria era a porta da salvação. Digam amém. Se o padre vier e dizer: eu quero vir fazer uma fumaça na tua casa, a pessoa vai gritar: vai fazer fumaça na tua casa. Aqui Jesus Cristo é o Senhor. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória ao Rei Jesus. E esses bandidos das adivinhações africanas, quando ele dizer: eu estou a ver, e o povo vai gritar: não estás a ver nada, seu falso profeta. Bem forte para o Rei da Glória. Seu adúltero, fornicador, seu mentiroso, seu bandido. Aí os pregadores do códice que se vier dizer: olha, Deus vai te dar milhões, vai te falar: mentiroso. O vosso tempo chegou ao fim. Aqui o Rei é Jesus. Bem forte para o Rei da Glória. O Rei já está na hora. Jesus vai vir tomar o seu reino. Veja o que Deus faz. Antes de vir tomar o seu reino, o Filho de Deus enviou o seu servo para vir. Quando vocês não vir preparar o caminho, está pensando que é guerra. Como alguém pode preparar o caminho sem trabalho? Já vos falei outro dia. Eles andaram à procura do caminho, mas eu vim abrir o caminho. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Ouviu? Prepara o caminho do Senhor. Endireite ao Senhor nosso Deus veredas. Como é que é? Calma aí. O antigo caminho desapareceu por causa do pecado e as doutrinas dos demônios. E quem quiser pregar a verdade tem que abrir o caminho para o povo passar. E abrir o caminho é difícil. Quem viveu lá no mato sabe quando estão a abrir caminhos. Primeiro tem que derrubar os paus, derrubar a montanha. Tem lugar que você não consegue desviar o caminho. E vem aí os engenheiros. Como aí na Shela. Como é? Na Leba, né? Eles queriam meter caminho para Namíbia. Aqui como então? Tentaram. Nada, não deu certo. Não, vamos fazer na montanha. Diga amém. Bem forte para o Rei da Glória. Ouviu? E esses montes é que estão a ser derribados para o caminho avançar. Começou em Angola o caminho. Está indo em todas as nações. Mas não é torto. É bem direto. Diga amém. Pois era torto e nós temos que endireitá-lo. Era escambroso e nós temos que aplanar. E o povo vai correr em direção ao céu. Digam amém. Bem forte para o Rei da Glória. Glorifique. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, estamos a preparar o caminho para o povo passar. Não há europeu, não há chinês, não há mundo árabe, não há nada. Só Israel que está de fora para essa dispensação. Israel está de fora. Mas todos os povos, muitos deles, milhões e milhões, conhecerão a verdade. Até príncipes. E eles dirão: aquilo que não nos foi ensinado, agora nós aprendemos, entendemos. Pois aos reis lhes foi dito: faz assim. Ó presidente, antes de dormir faz assim: Ave Maria, cheia de graça. Diga amém. Diga amém. Quando esses príncipes são perturbados, vão buscar os padres para ir fazer fumaça nas suas casas. Vão buscar os pastores corruptos como Eliseu, Ismael, não sei quem, Tony Calado. Aí chama aquele profeta para vir orar. Não muda nada. Mas eu entrei na casa de um príncipe desse povo. Um grande príncipe. Ele estava gripado. Só entrei, a gripe sumiu. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ouviu? E não pense que eu estou a falar para ser chamado pelos príncipes. Aí me chamem. Vocês que sabem. Diga amém. Só entrei. Ele veio me receber na porta. E não pense que falou no dia assim, no mesmo dia. Ele falou: até a minha gripe desapareceu. Ele disse: a paz entrou aqui em casa. Diga aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. O tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Sim. E esses reis, esses príncipes vão entender agora o que eles não entenderam. Porque o caminho está a ser aberto. Nenhum trono vai ficar de pé. Nenhuma montanha. Tudo vai ser derribado. Tudo. Mas a guerra, há conflito, há violência. E por isso a terra está a sofrer
com todo tipo de sofrimento, mas não importa. Importa que alguém morre para que a nação não pereça. Eu termino em nome de Jesus. Os céus e a... Canta comigo. Os céus e a terra proclamam a sua glória. Oh, assim. Hosana Aleluia. nas alturas. Hosana. Hosana. Aleluia. Hosana. Hosana. Hosana Hosana. nas alturas. Hosana. Hosana. Aleluia. Hosana Hosana. Hosana. nas alturas. Amém. Eu estou a ver os brancos a formarem bichas para virem receber Jesus. Aqueles que formaram bichas para receber a Maria, agora vão dizer: me dá Jesus, me dá Deus, eu quero Deus. Eu vejo os chineses que adoraram Buda durante toda a vida, estarão com as mãos levantadas e dizer: só Jesus é Deus. Eu vejo muçulmanos que adoraram Maomé e o falso Alá a dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte para Jesus. Custe o que custar. Eu verei isso. Chegou o resgate. Teremos um outro Egito. Uma outra libertação. Libertação do pecado. Das doutrinas de demônios. Da bruxaria. Muitos feiticeiros vão largar o feitiço e vão pregar a verdade. Diga amém. As prostitutas vão tirar as mini saias e vão casar. Os homossexuais vão ser libertos e serão pais e mães de filhos e filhas. Diga amém. Os idólatras feiticeiros da tradição africana, eles vão levantar as mãos santas para adorar o verdadeiro Cristo. Porque até então estão atolados na idolatria, na religião, na tradição, na bruxaria. Chegou a libertação. Diga amém. Diga amém. Assim como José, e ele sonhou que as 11 estrelas, mais uma ele próprio, 12, são as dimensões das estrelas. Viu? Tudo está na Bíblia. E a lua, 12 horas da noite. E o sol, 12 horas do dia. Se prostravam diante dele. Assim vai acontecer. Diga amém. Sabe por que José não esteve acima de quem? De Faraó? Quem sabe? Porque Faraó era um monte. Diga amém. Faraó era um monte. Oh, monte grande. E os montes dependem de quem? De Satã. Isso mostra que José não venceu Satanás. E não poderia também. Nenhum ser humano vence Satanás. Nem anjo. Só Deus. Palmas para Jesus Cristo. Agora entenderam por quê? Ó pastor, entenderam porque José estava abaixo das ordens de Faraó, mesmo o sol tendo feito assim? Sim. Mas Jesus, não somente o sol, e o próprio diabo fez assim. Digam amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Olha o que o diabo fala aos seus servos lá nas trevas. Quando ele quer para eles serem homens corajosos para sacrificarem pessoas, até pessoas amadas. Ele lhes pergunta: por que o homem da cruz é respeitado no céu, na terra e debaixo da terra? E eles respondem: a cruz
E sabe o que é a cruz? Sacrifício. É a renúncia da nova vida. E ele fala: vão, sacrifiquem. O que você ama mais? E ele diz: o que Jesus tinha mais de precioso na vida dele? Jesus não tinha de precioso dinheiro, nem casa, nem nada. Era o quê? Qual é a coisa que trouxe temor a Jesus? Quem sabe? É a vida. Perder a vida. Ele disse: a minha alma, acrescenta, está profundamente triste até a morte. E a Bíblia diz que Jesus ficou com pavor em Getsemane. Até a oração dele quase que se desviou por um pouco. Pai, se possível for, faz-me passar deste cálice. E ele sabia que ele tinha que beber aquele cálice. Aliás, ele próprio já havia falado aos 2 discípulos: vocês bebereis o cálice que eu vou beber? E João e Tiago, eles disseram sim. Mas agora como é que ele está pedindo para que Deus lhe fizesse passar desse cálice? Então não bebesse desse cálice. Mas não terminou aí. E ele disse: mas sim, se faça a vossa vontade e não o quê? A minha. O diabo estava de joelho com essa oração. Bem forte para o Rei da Glória. Então o mais precioso que Jesus tinha é a vida. E as trevas também eles falam: fazem isso. E assim vão sacrificar até pessoas que eles mais amam. Cada um sacrifica o que mais ama. Há pessoas que amam mais filhos, há pessoas que amam mais mulher, há pessoas que amam mais marido, há pessoas que amam mais mãe, há pessoas que traz mais dor que ele vai matar. E o diabo diz: sim, agora vocês estão a imitar o homem da cruz. Diga aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Oh, por isso nós também venceremos o mundo quando nós não amarmos as nossas vidas até a morte. Aplauda ao Senhor Jesus. Aquele que amar a sua vida, perdê-la. E quem odiar, aborrecer a sua vida por amor à palavra de Deus, vai ganhar a sua vida. Esse é o segredo. Mas prepara-te para você ver as coisas que eu estou a vos falar acontecer. Falei alguma coisa que não aconteceu? Até hoje tudo está acontecendo. Então, prepara-te, ó terra. Chore pela tua alma. E chore também pelos teus. Diga: Jesus, salva minha alma. Jesus, entra dentro de mim. Jesus, me ajuda. Eu quero te conhecer. Eu quero nascer de novo. Eu já não quero ser mais um religioso. Eu quero nascer de novo. Converta-me, ó Deus. Converta-me. E ele vai falar: é você mesmo que vai se converter. Eu só vou te ajudar. Diga amém. Então você vai falar: então me ajuda. E ele falou: a minha ajuda já está aí. Dá o primeiro passo. Toma a primeira atitude. Quando você dá o primeiro passo, vai encontrar a ajuda dele. Diga aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Epa. Não sei como é que as pessoas serão enterradas. Lembra-se o que aconteceu na Índia quando aconteceu aquele aperto do corona? Já não tinha, não conseguiam, eles deitavam na água, uns lhes queimavam, a pensar que é tradição deles. Está a pensar que é brincadeira que eu estou falando? Nunca houve tribulação na terra como essa. Só uma que será maior que essa: a grande tribulação. Este é o fim de todas as tribulações, que vai dar lugar à grande tribulação. E tudo quando é no fim, aumenta a intensidade. Essa guerra vai matar mais gente do que a primeira e a segunda. Se na segunda a arma nuclear, as armas foram usadas só para experimentar quase no fim da guerra, essa vez vão ser usadas no meio da guerra. Eu já aconselhei o vosso presidente para não se afiliar com a Rússia. Mas como não me ouvem, então depois vocês vão me dar razão. Diga amém. Aplauda o Senhor.
vão lá lhe falar. Lhe falam mesmo. Porque a Rússia e a China vão perder a guerra. Aleluia. E quem perde a guerra vai ser o quê? Humilhado. E não somente vai se humilhar. Porque o Putin vai usar os recursos desse país para fazer a guerra. Os americanos vão bombardear essa terra. Diga amém. Bem forte para a rede agora. Sabe o que os americanos estão a falar? Olha o que os americanos estão a falar. Talvez vocês não andam a ver. Vão estar a falar assim. Vão dizer: estamos a controlar as nações que não estão a condenar a guerra. Todos que estão a dizer que nós não nos abstemos é mentira. Estão do lado do Putin. Se preparem. E é verdade. Todos que disseram abstinência estão com medo de assumir. Quem cala, eu vi. Daniel está bem atento. Eu vi